Paz do Senhor. Hoje nós iremos estudar Débora, como eu disse na lição anterior. Então você pega o seu papel, pega o seu caderno, sua Bíblia, sua caneta e vem comigo! A história de Débora compreende o período dos juízes, e esse período dos juízes levou 350 anos, com 15 juízes, que nós vamos ler, vai aparecer aqui por ordem. O primeiro foi Otoniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Abimeleque, Tola, Jair, Jefité, Ibizã, Elon, Abdom, Sansão, Eli e Samuel, que foi o último juiz. Nós vamos estudar, em vez de 2 juízes, como eu falei, nós vamos estudar 4 juízes. Nós vamos estudar Débora, Gideão, Sansão e Samuel. Para a gente entender um pouquinho a história, a gente chegar até em Débora, que ela foi a 4ª juíza, nós vamos ver como se encontrava Israel nesse momento. Israel já tinha entrado em Canaã com Josué, distribuído as tribos, e nós vamos voltar um pouquinho na história, em Êxodo 23, de 22 a 33, quando Moisés sai do Monte Sinai, ele fala isso que Deus falou ao povo. Mas se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus, aos jebuseus, e eu os destruirei. Não adorarás os seus deuses, e nem lhes dará culto, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirá, totalmente despedaçará de todo as tuas colunas. Servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Completarei o número dos teus dias. Enviarei o meu terror diante de ti, confundindo todo o povo onde entrares. Farei que todos os teus inimigos te voltem as costas. Também enviarei vespas diante de ti, e que lancem os heveus, os cananeus e os heveus de diante de ti. Não os lançareis de diante de ti num só ano, para que a terra não se torne em desolação, e as feras do campo se não multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançareis de diante de ti, até que te multipliques e possua a terra por herança. Porei os teus limites desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, e desde o deserto até o Eufrates, porque darei às tuas mãos os moradores da terra, para que os lance diante de ti. Não farás aliança nenhuma com eles, nem com seus deuses. Eles não habitarão na tua terra, para que não façam pecar contra mim, se servires aos seus deuses, isso te será cilada. Nós estamos vendo que em todas as lições, desde Moisés até Josué, Deus vem exortando o povo que eles iriam entrar numa terra que mana leite e mel, a terra de Canaã, a terra prometida que Deus deu para eles, mas que eles não deveriam fazer alianças com ninguém, com povo nenhum dessa terra. Deveria retirar todos os povos da terra. E nós vamos ver em Juízes 1 o que eles fizeram. Juízes 1, nós vamos ler alguns versículos. Nós vamos ler 19, 21, 27, 28 e 29 e 30. 19 diz assim: Esteve o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. 21, porque os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes os jebuseus habitavam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. 27,
Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Seã, nem os Taanaques, nem os da Dor, nem os Ibleão, nem os de Megido, todas as suas respectivas aldeias, pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. 28 e 29 e 30. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados e não os expulsou de todo. Efraim não expulsou os cananeus diante de Gesé, antes continuaram com ele em Gesé. Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron, nem os Naalon, porém os cananeus continuaram com ele sujeitos a trabalhos forçados. O que então nós estamos vendo? Qual é a situação que Israel se encontrava exatamente nesse tempo? Ele abandonou a lealdade a Deus e assim o Senhor os entregou ao domínio dos cananeus. E os cananeus, Jabim, que era o rei dos cananeus, reinava em Azor, num vale, e por espaço de 20 anos esse povo subjugou Israel. Eles tinham um comandante muito poderoso, que era Sísera, era o comandante, eles tinham 900 carros de ferro. Num versículo que eu li anterior, diz que eles não expulsaram porque eles tinham um carro de ferro. Eles achavam que isso poderia ajudá-los, mas foi como laço, como Deus falou para cada um deles. Isso se tornou cilada. Olha o que o Salmo 106 fala, do 34 ao 38. Não exterminaram os povos como o Senhor lhes ordenara, antes se mesclaram com as nações e lhes aprenderam as obras, deram culto aos seus ídolos, os quais se lhes converteram em laço, pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios, e derramaram sangue inocente, sangue dos seus filhos e filhas, que sacrificavam aos ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com sangue. Dá para acreditar um negócio desse? O povo de Deus se misturou com os povos da terra e até sacrificava seus próprios filhos. Existia um deus, Moloque, que era uma estátua grande, na barriga era como se fosse uma fornalha. Lá eles enchiam de carvão e sacrificavam as crianças a esse deus. As crianças vivas, eles sacrificavam esse deus. Essa era a situação de Israel dentro de Canaã. Então, nessa época de que vai durar 350 anos, que Deus levantou 15 juízes, o povo começa a clamar ao Senhor. Aí o Senhor vinha, levantava um juiz, o juiz ajudava, pelejava, eles se livravam daqueles povos. E aí eles ficavam firmes no Senhor? Não. Logo mais, morria aquele juiz, eles voltavam a se misturar com os povos da terra. Como Deus disse, virou cilado. Então, nós vamos ver agora quem é Débora. Está em Juízes 4, de 1 a 5, que é o trecho da nossa lição. Juízes 4, 1 a 5 diz assim: Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Sísera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Arosete-Agoim. Clamavam os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Então, quem era Débora? A Bíblia diz que, em primeiro lugar, ela era profetisa. Por quê? Porque ela era uma mulher de Deus. Segundo, a Bíblia diz que ela era mulher de Lapidote. Isso nos indica o quê? Que era uma mulher casada e tinha sobre si a autoridade do seu marido. Terceiro, ela tinha um ministério, ela era juíza, ela julgava o povo. E onde ela morava? Ela morava, aqui está dizendo, em Ramá, entre Ramá e Betel, na montanha.
na região montanhosa de Efraim. Então, de lá, de onde a Débora morava, ela podia avistar as ruínas de Jericó. E o que essas ruínas de Jericó dizia a essa mulher? Toda vez que ela olhava para as ruínas de Jericó, ela lembrava do que Deus fez ao povo, como a peleja foi ganha pelo Senhor, a grande vitória que Deus deu a Canaã. Se Deus destruiu Jericó, Deus também poderia destruir essa nação que estava oprimindo Israel, que eram os cananeus. Se Deus destruiu as muralhas de Jericó, Deus também poderia destruir os carros de ferro que Jabim tinha e tinha tanta confiança neles, né? O que fez então Débora para ser tão especial na época dela? Porque na época de Débora, ela nem poderia ser uma líder, porque as mulheres não tinham voz. Uma mulher para falar com um homem tinha que ser seu marido, seu irmão, seu avô, quando muito teu pai. Porque uma mulher que falasse com um homem estranho à sua família, ela era considerada imoral. Mas Deus não faz acepção de ninguém. E Deus viu que tinha que levantar quem? Uma mulher, para ser aquela mulher forte que venceria a guerra. E o que ela fez então? Ela era juíza no sul de Israel. E ela ouviu dizer que o norte de Israel, onde o líder era Baraque, estavam passando um problema seríssimo com os cananeus. Deus então envia uma estratégia de guerra a Débora. Fala para ela chamar Baraque. Então nós vamos ler no 6 e 7. Diz assim: mandou ela chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: vai, leva gente ao monte Tabor, toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e farei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e as suas tropas, e os darei na sua mão. Então, o que Deus deu a Débora? Uma estratégia de guerra. Mandou ela chamar o líder Baraque. Quem era Baraque? Baraque era o líder do norte de Israel, mas ele era medroso. Ele estava atemorizado por Jabim e por Sísera. Ele estava apavorado. Então, Débora manda chamá-lo. Ele vai a Débora, ela passa todas as coordenadas. Deus mandou Baraque você juntar 10 homens de guerra de Naphtali e Zebulon, subir o monte Tabor, e Deus vai te dar a vitória sobre Jabim. O que ele responde a Débora? Ótimo, Débora, obrigada, eu vou lá? Não. Olha o que ele fala para Débora no 8 e no 9. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendeste, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. O que acontece então? Baraque, atemorizado que estava, fala com Débora: ah, não vou não. Só vou se você for comigo. Agora vamos pensar bem. Numa época em que a mulher nem tinha voz, Débora era reconhecida como juíza porque Deus estava com ela, e a gente sabe que as pessoas que têm a presença, o poder de Deus, são reconhecidos como de Deus pelo poder que opera nelas. Todo mundo ia a Débora, a reconhecia como uma profetisa de Deus. E ela fala para Baraque, mas Baraque, temeroso, fala: não, não vou não. Só vou se você for. Como que uma mulher ia à guerra? Você acha que ela botou um escudo, uma espada, um capacete, se arrumou todinha como uma guerreira? Claro que não. Armados e como guerreiro estavam os 10.000 homens que Deus mandou a Baraque montar, arrumar o seu exército, e subiu o monte Tabor. A Débora foi atrás, mas foi ela que deu o grito de guerra e a hora certa. O que aconteceu? Deus pelejou pelos seus. Olha como foi essa guerra. No 14 a 16, nós vamos ver que Débora dá o sinal na hora deles guerrearem. Vamos ver que hora é essa. Então
Então disse Deba a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia que o Senhor entregou Sísera nas suas mãos. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após eles. E o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros e a todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. E Sísera saltou do carro e fugiu, mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Azor-sete Agoim, e todo o exército de Sísera caiu a fio de espada, sem escapar nenhum sequer. Na hora que Débora mandou, ele desceu e venceu. Agora você vai me falar assim, como que ele venceu? Lá embaixo, os 900 carros de ferro, que tinham umas navalhas neles, onde eles passavam, saíam destruindo tudo. Como esse exército venceu? Ah, Deus deu uma estratégia, Deus é maravilhoso. Sabe o que Deus fez? Está lá no capítulo 5, que nós vamos ler o 4, o 5 e o 21. Saindo tu, ó Senhor de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu e os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram águas, e os montes vacilaram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. O ribeiro de Quizon os arrastou, Quizon, o ribeiro das batalhas, avante, ó minha alma firme. O cântico de Débora após a batalha e após a vitória. Então, o que ela está dizendo aqui? Deus mandou uma chuva, uma tempestade, encheu o vale de Quizon, onde estavam os cananeus. E o que aconteceu? O vale virou lama, os carros ficaram emperrados, as rodas, eles não conseguiam caminhar. E o que adianta os carros sem poder funcionar? E aí, a hora que tudo aconteceu lá embaixo, já estava cheio de água e tudo empenado. Nos lembra quando os egípcios estavam bem no meio do Mar Vermelho. Deus também empenou as rodas do carro. Quem se lembra? Na lição lá de Moisés, acho que é a lição 1, né? Diz isso. Deus empenou as rodas, atrapalhou, emperrou e virou aquela confusão e o mar se fechou sobre eles, dificultando a caminhada, né? Depois o mar se fechou sobre eles. A mesma coisa aqui, Deus mandou uma chuva muito forte e emperrou as rodas dos carros de ferro, que eles se achavam superiores. Assim, Baraque pôde descer com os 10.000 homens e pelejar no vale de Tabor e vencer, no vale de Quinom, né? De Quizon, e vencer todo o exército de Jabim. O que aconteceu com Sísera? Sísera pulou do carro e saiu correndo. E no 17 a 24, nós vamos ler do versículo 4, 17 a 24, vamos ver o que aconteceu com Sísera. Porém, Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Eber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim e o rei de Azor, e a casa de Eber, queneu. Saindo Jael ao encontro de Sísera, disse-lhe: entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para sua tenda e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ele lhe disse: dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite, deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse mais: põe-te à porta da tenda, e há de ser que se vier alguém te perguntar: que alguém? Responde: não. Então Jael, mulher de Eber, tomou uma estaca da tenda, lançou mão de um martelo e foi mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fronte, de sorte que penetrou na terra. Estando ele em profundo sono e muito exausto, assim morreu. E eis que, perseguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse: vem e mostrar-te-ei o homem que procuras. E ele a seguiu, e eis que Sísera jazia morto e a estaca na fronte. Assim Deus, naquele dia, humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Até o 24, né?
E nós vamos ver que após essa guerra, depois do cântico de Débora, o último versículo, assim, e a terra ficou em paz por 40 anos. Depois, então, da vitória que Débora garantiu ao povo de Israel, essa juíza, ela era corajosa, muito corajosa, e ela foi muito usada por Deus num tempo em que Israel já tinha 20 anos que estava sendo oprimido pelos cananeus, e um líder muito covarde que era Baraque. Deus levanta uma mulher, a juíza Débora, para dar vitória a Israel, incutir força nesse líder. Vamos, Baraque, eu vou com você. E só a presença dela incutiu nele coragem, né? Ele foi então, guerreou no comando da voz de Débora. Assim que ela falou, pode ir, eles desceram e foram. E lá já estava a batalha toda preparada para a vitória deles. E Deus deu outra vitória. Jael era mulher de Éber. E Éber era com Jabim, o rei do cananeu. Mas Jael não, a sua mulher não. A sua mulher tinha um coração voltado para Deus e para o povo de Israel. Tanto é que ela fez? Quando Císera, achando que estava indo na casa do amigo, entra na casa dele, achou que estava seguro, e ela dá um leite, bota ele para dormir. Assim que ele dorme, ela pega uma estaca, crava uma estaca na fronte dele e entrega o comandante de Jabim nas mãos de Baraque. Ela também ajudou Israel. Que coisa linda essa lição. Como Deus usou uma mulher corajosa num tempo tão difícil para as mulheres. Mas Deus usou Débora. E Débora foi muito corajosa. Foi uma mulher de Deus. Num tempo em que Israel estava precisando da vitória. E Israel descansou 40 anos. Teve paz por conta de Débora. Nós terminamos mais uma lição. A próxima lição é outro juiz chamado Gideão. Nós vamos ver como se encontrava também Israel naquele tempo e o que Gideão fez pelo seu povo. Então você inscreva-se no meu canal, ative o sininho. Assim que eu postar nova lição, você é notificado. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos nesse momento, Pai, estudando mais um pouquinho da porção da Tua Palavra. Queremos aprender a Tua Palavra, a Tua Bíblia. Queremos aprender as lições, são preciosas que ela tem para cada um de nós. Eu coloco nesse momento essa pessoa que está me ouvindo em Tuas mãos, que é o melhor lugar de estarmos, nas mãos do Senhor, porque há poder, meu Deus. Guerreia por essa pessoa, vá nas lutas dela. O Senhor é o general de guerra, o Senhor não perde nenhuma batalha, Pai. Vai à frente resolvendo todos os problemas, todas as dificuldades. Meu Deus, vai trazendo paz, vai trazendo tranquilidade a esse coração, vai trazendo para ela segurança, assim como Débora trouxe segurança, meu Deus, para Baraque. Que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, traga segurança a essa pessoa, que ela viva em paz, sabendo que do Senhor é a guerra e que o Senhor peleja por cada um de nós. Meu Deus, toma as nossas vidas em Tuas mãos, nos dê um dia tranquilo, nos dê dias sobre a terra de paz e tranquilidade, segurança no Senhor. Vamos ficar em paz, confiando em Deus, em nome de Jesus. Até a próxima lição, Gideão.